Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar hoje uma nova série de lives falando sobre aí alguns princípios, né? Alguns princípios norteadores para que a gente tenha uma vida mais correta, vamos colocar assim. Mas não mais correta do ponto de vista material ou do ponto de vista moral ou do ponto de vista em termos de lei, mais correta em termos de um ponto de vista espiritual. Mas antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul. Não tem como a gente ficar omisso em relação a isso e nem fingir que não está acontecendo e tocar a vida como se estivesse tudo bem, porque não está. Como eu falei na última live, né, que a gente falou sobre o InlaCast, a gente falou sobre o Namastê, a gente falou sobre Somos Todos Um, e nesses momentos é que a gente percebe que realmente somos todos um. Porque não dá para a gente seguir a vida normalmente, como se tivesse tudo bem, tudo às mil maravilhas, quando a gente sabe que tem irmãos sofrendo tão próximos a nós, né? Eu falo tão próximos, né? Eu estou no interior do Rio de Janeiro, é bem distante, pelo menos aí 24 horas de distância, mas quando é, por exemplo, uma guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, né, ou lá na Palestina, a gente fica sabendo pelo noticiário e tal, e é uma coisa distante, né? Então a gente se lamenta, né? Mas está lá, não está aqui. Só que agora está acontecendo aqui, no nosso quintal de casa. Não é uma guerra entre pessoas, mas é uma guerra, não deixa de ser, né? Porque tudo que está acontecendo é consequência de tudo que a gente vem fazendo. Se tudo é energia, quanto mais energia densa você joga na biosfera do planeta, na mente planetária, mais esse planeta vai trazer possibilidade de catarse e trazer possibilidade de adoecimento, assim como acontece com a gente. Quando a gente cultiva energias de baixa vibração, energias densas durante muito tempo, o que acontece? O nosso corpo adoece. Quando a gente consegue tomar consciência e liberar, a gente entra num processo de catarse para expurgar aquilo que é denso, aquilo que não serve mais para a gente. E o processo, essas catástrofes ambientais que a gente chama, nada mais é do que isso, é um processo de catarse, de expurgação que esse planeta adoecido está fazendo para tentar se manter, né? E como eu também falei na última live, cada um de nós que consegue elevar a sua frequência auxilia todos os demais também a elevar a sua frequência, a sustentar a sua vida e a sustentar a vida no planeta e a sustentar o próprio planeta. Então, num momento como esse, é claro, a gente fica muito triste, a gente se lamenta, né? A gente está vendo diversas pessoas perdendo tudo, perdendo vidas, e aqueles que sobrevivem não sabem como que vão começar novamente, porque não tem nem para onde ir, não tem para onde voltar. A coisa ainda está acontecendo, né? Não foi um acontecimento que agora vamos começar a recuperar. Ainda está acontecendo e a gente não tem uma previsibilidade de quando isso vai melhorar. Inclusive, dentro da família TQA, a gente tem alunos que é lá da região, né? Que também estão aí na luta, tentando ajudar o máximo que conseguem. E a gente que está distante, né? A gente tem a possibilidade de ajudar também fazendo doações, né? Os correios estão recebendo doações para enviar para lá de roupas, de materiais, do que for necessário, fazendo doações através de Pix, que tem um monte sendo disponibilizado aí. Cuidado, né? Se forem fazer dessa forma, façam com aqueles que vocês saibam que é seguro e que o dinheiro realmente vai ser direcionado para esse auxílio. Mas uma grande contribuição que a gente pode fazer é, além de remediar com doações, a gente atuar na causa do problema. E qual é a causa do problema? Nós somos a causa do problema. Não nós que moramos no Rio Grande do Sul, nós que estamos no planeta Terra. E diante de uma catástrofe, diante de situações assim, catastróficas mesmo, seja ambiental ou seja movida por uma ação humana, como a explosão de uma bomba que mata um monte de pessoas que na maioria das vezes não tem nada a ver com aquela disputa, né? Porque são sempre os inocentes que acabam pagando.
Diante de uma situação dessa, a primeira coisa que vem para a gente é o quê? Tristeza, comoção, né? A gente se lamenta, a gente entra num processo de desespero, a gente começa a se questionar o que está acontecendo com esse mundo, o que está acontecendo com a humanidade. E quando a gente faz isso, a gente continua alimentando essas energias densas. Então, num momento como esse, é o momento de usar a sabedoria. É um momento de você usar a sua mente superconsciente, a sua centelha divina, e não permitir que as suas emoções tomem conta. Porque aí você vai ficar mal e vai continuar alimentando essa energia densa que está pairando no planeta e fazendo com que ele reaja dessa forma. Não estou falando que não pode ficar triste, porque eu sei que nós somos seres humanos e a gente fica. Mas não se apeguem a essa tristeza. Ela bateu na sua porta, abra a porta e convide-a a entrar. Convide-a a sentar na sua mesa. Olhe nos olhos dela e converse com ela. Mas não a convide para tomar chá, para que ela não se demore mais do que ela precisa. E assim que você terminar de conversar com ela, abre a porta e convide-a a se retirar. E abra espaço para que você comece a produzir emoções positivas a fim de sustentar a energia do planeta. E como que a gente faz isso? Emitindo energias de gratidão, de amor incondicional, de alegria, de felicidade. E como que a gente faz isso diante de uma situação tão triste? A gente busca nas nossas memórias internas aquilo que nos trouxe mais alegria, aquilo que nos trouxe mais felicidade, aquilo que faz o nosso coração ficar quentinho, se encher, transbordar. E a gente alimenta essa energia, a gente alimenta esse sentimento e direciona para onde é necessário. É assim que a gente consegue ajudar, não só num plano material, mas também num plano energético, que é a causa do problema. Então, eu convido vocês a, quando assistirem notícias, quando ficarem sabendo, né, porque tá rodando nos noticiários o dia inteiro, e se você não está no noticiário, aparece na rede social, não tem como ficar ileso a isso, e também não devemos, porque não é uma notícia qualquer que vai deixar a sua vida triste, mas é uma notícia que realmente a gente pode fazer algo a respeito. E o algo a respeito que pode ser feito, minimamente, é isso: enviar amor incondicional. Sustentar a energia do planeta tentando elevá-la ao máximo possível. Porque pessoas para manter essa energia densa, baixa, já existem demais. Então façam a diferença. Viu o noticiário, viu alguma coisa na internet, e geralmente eles trazem aquelas situações, eles trazem aquelas cenas que são as mais tristes possíveis para comover mesmo, para causar impacto, para dar ibope. Olha para aquilo. Não precisa olhar, mas se você viu, olha para aquilo, traz esse pensamento da coisa mais feliz que você já experimentou na sua vida. Alimenta esse sentimento e envia, direciona para aquele local, para aquele ambiente, para aquelas pessoas. É o melhor que você pode fazer sem sair de casa, sem se mexer, sem mexer nos seus recursos materiais. Assim você já está ajudando também. E claro, a gente vive num plano material, a gente precisa de recursos materiais, né? E essas pessoas perderam tudo. Não importa se eram pessoas pobres, se eram pessoas ricas, perderam tudo. Porque quando vem essas questões ambientais, essas questões, até como a gente teve aí no processo da pandemia, não tem escolha. Porque esse tipo de escolha quem faz somos nós. Esse tipo de diferenciação quem faz somos nós. Quem tem mais dinheiro, quem é mais rico, quem é mais pobre. Isso é uma construção social humana apenas. O planeta não está preocupado com isso. Um vírus não está preocupado com isso. Vai atingir quem tiver que atingir. Então, gente, isso é o que vocês podem fazer dentro da casa de vocês, sem mexer nos recursos financeiros de vocês. E se vocês puderem, sim, façam doação daquilo que vocês não usam mais dentro de casa, daquilo que vocês acham que pode contribuir, façam doação de uma quantia, por menor que seja, que vocês possam doar,
qualquer coisa nesse momento auxilia, tá? Porque para quem não tem nada, R$ 1 já é bastante. Então, façam a sua parte, porque, como eu disse, só dá para a gente pensar em todos somos um quando a gente realmente age dessa forma. Senão a gente fica muito no campo da filosofia ou no campo das frases bonitas de impacto, mas se a gente não traz isso para a nossa própria vida, não tem efeito nenhum. Então, sejam bem-vindos à live de hoje. Hoje, Dali 1 da segunda semana, semana branca da lua espectral, a lua da liberação, né? E tudo isso está condizente com esse período, liberação, expurgação, catarse, deixar ir aquilo que não condiz mais, fazer uma limpeza geral. A semana branca, ela traz para gente o poder do refinamento. A frase que traz essa energia é: a humildade refina a meditação. Então aproveitem a energia dos próximos 7 dias, que está sendo regido aí por essa energia da humildade, do refinamento, para vocês, no lar de vocês. Se quiserem fazer em conjunto, montem grupos, porque quanto mais gente fazendo no mesmo horário, melhor, mais impacto causa, mais força isso ganha. Já é comprovado cientificamente isso. Então, aproveitem para fazer o refinamento espiritual de vocês através da humildade, da meditação, enviando amor incondicional a todos aqueles que precisam. Não só nossos irmãos gaúchos, mas a todos no planeta inteiro, tá? Porque amor não se divide, amor transborda. Então, dá para a gente compartilhar isso para todo mundo e ainda ficar com bastante para gente, tá? O dia de hoje está sendo regido pelo dragão rítmico, é o tom 1, aliás, o selo 1 no tom 6. Dragão rítmico vermelho traz a seguinte mensagem: organizo com o fim de nutrir, equilibrando o ser. Selo a entrada do nascimento com tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então é este momento da gente organizar, da gente trazer igualdade para todos e da gente usar essa energia de nutrição e nascimento para recomeçar ou dar continuidade a algo que a gente já iniciou em algum momento da existência humana e de alguma forma se perdeu. O tema que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje, são as 7 leis herméticas, que eu falei para vocês que eu estava devendo uma live a respeito disso, né? Lá, desde quando eu estava fazendo live sobre a alma e o espírito, e depois eu acabei emendando nos princípios da mecânica quântica, mas a partir de hoje a gente vai começar essa série falando das 7 leis herméticas. E para começar hoje, eu não vou falar sobre nenhum dos princípios herméticos, nenhuma das leis herméticas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que é certo e o que é errado para cada um de nós. Porque se a gente não entende a importância de trazer essa percepção, não vale de nada a gente ter princípios herméticos. Não vale de nada a gente ter leis, não vale de nada a gente ter normas, né? Exatamente neste momento, diante desta situação trágica que está acontecendo no quintal da nossa casa, a gente tem notícia de pessoas que estão sendo resgatadas e enquanto elas estão sendo resgatadas, elas estão sendo roubadas, né? E aí todo mundo fica, nossa, isso é um absurdo. Eu não fico assistindo o jornal, mas quando meu marido está em casa, ele trabalha metade da semana online, metade da semana presencial, e aí os momentos que ele está em casa trabalhando online, normalmente ele fica com o jornal ligado, então eu acabo escutando mesmo que eu não queira. E os repórteres falando, nossa, isso é um absurdo, que não sei o quê, e a pessoa está sendo resgatada e vem outra pessoa e rouba. O estádio lá abriu as portas para acolher todo mundo, para abrigar todo mundo. O pessoal foi lá, invadiu a loja, roubou a loja, que não sei o quê. Sim, mas tudo isso pode estar acontecendo por falta de providências também, que também deveriam ter sido tomadas anteriormente pelos governantes. Eu, inclusive, assisti um vídeo a respeito disso de alguém que trabalhava dentro do governo
especialista nessa questão, denunciando as coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas. Coisas que deveriam ter sido feitas e que, inclusive, foi recebido verba para se fazer. E não foi feito. E para onde foi a verba? E aí você vai falar de uma pessoa que perdeu tudo, que não tem mais nada, e que na cabeça dela a única forma dela conseguir fazer um dinheiro para comer, para se sustentar, para talvez sustentar a família, é pegar um objeto de alguém para poder tentar vender depois, quando as próprias pessoas que deveriam ser responsáveis por cuidar da infraestrutura do local estão roubando milhões e deixando de fazer o que deveria. E aí o povo paga o preço. Então, não estou falando que essas pessoas ali que estão assaltando todo mundo no momento de desespero, estão certas, não. Mas eu estou falando que é um modelo que a gente tem no nosso planeta. Um querendo se dar bem em cima do outro. E o que rege isso? O que diz pra gente o que é certo e o que é errado? São as convenções sociais que a gente fala, não pode tomar o que é do outro, não pode tirar a vida do outro, não pode, sei lá, atravessar o carro na frente do outro sem ligar a seta. São as leis que vêm da convenção social que não funciona mais e que precisa ser escrita num papel com punição prevista para que seja cumprido? Também não, porque acontece do mesmo jeito. A gente todo dia tem notícia de gente falando de pessoas que quebram as leis o tempo todo e não acontece nada. A gente vê isso perto da gente acontecendo. É o bom senso de cada um. Se fosse o bom senso de cada um, a gente não precisaria de leis, não é? Porque cada um tem a sua medida. E quando entra na questão de cada um tem a sua medida, a gente entra na questão também de o que move a sua vida. É o seu ego ou a sua centelha divina? Porque se for o seu ego, não importa os outros, importa eu. Eu venho primeiro do que todo mundo. Se eu venho primeiro do que todo mundo, eu posso fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, independente do outro. Eu vejo só o meu. Se o meu vai prejudicar o outro para que eu fique bem, é isso que eu vou fazer. Essa vai ser a minha medida. Agora, se eu conduzo a minha vida pela minha centelha divina, eu já começo a olhar o todo. Isso que eu estou fazendo vai ser bom para mim, mas vai prejudicar outras pessoas, então talvez não seja melhor eu fazer. Mas isso é muito pessoal. E sendo pessoal, sendo individual, a gente não consegue ter um parâmetro social. Conseguem compreender como que é difícil essa questão do que é certo, do que é errado, para além das leis? Porque até mesmo dentro das leis a gente encontra itens, princípios ali escritos na lei que são questionáveis. Por exemplo, eu acompanho uma advogada no Instagram e ultimamente ela tem postado muito a respeito da reforma do Código Civil, né, que é o código de leis que a gente tem, falando a respeito da modificação da lei de herança que vai prejudicar a viúva, né, que vai priorizar os filhos, no caso de um falecimento, e o cônjuge deixa de ser um herdeiro necessário, ou seja, aquilo que já era um direito garantido por lei vai deixar de ser, porque a lei é maleável, né? A gente acha, é lei, tem que ser cumprida como? Uma pessoa dirigindo um Porsche atropela e mata outra pessoa. Não foi a pessoa que matou, foi o Porsche que matou. É assim que sai no noticiário. Agora uma outra pessoa, né, que tem lá um Fiat 147, capenga, sem documento, mas que é o único veículo que tem para poder fazer o trabalho dele lá, que é levar material de um lado para o outro. Durante o trajeto, alguém cai na frente dele, ele atropela essa pessoa vai para o hospital, essa pessoa está presa, sem nem poder se justificar do que aconteceu. Então,
essa lei que tem 2 pesos e 2 medidas, ela é reflexo daquilo que acontece dentro da gente. 2 pesos e 2 medidas. Ego e centelha divina. Porque a lei é produzida por seres humanos. É legislada por seres humanos. E aí depende de como esse ser humano olha para a vida, para ele poder estabelecer ali a lei. Entendem? Como que a coisa é construída e a gente toma isso como uma verdade, a gente toma isso como aquilo que vai reger a vida de todo mundo. É necessário? Sim, da forma como a nossa sociedade funciona atualmente, é necessário. Mas, se cada um fizesse a sua parte, se cada um trabalhasse o seu eu interior e se conectasse com a sua centelha divina, talvez a gente não precisasse de um sistema de leis. Talvez a gente não precisasse de um sistema de governo. Talvez a gente conseguisse viver numa sociedade autossuficiente, onde um cuida do outro. Eu sei, é utópico isso, né? Mas são possibilidades reais. Só que da forma como a nossa sociedade funciona hoje, onde os nossos próprios governantes pensam em si mesmos e não naqueles que eles estão representando, isso nunca vai ser possível. Mas enquanto isso não se torna possível, porque eu tenho a esperança de que a humanidade chegue a evoluir até um determinado ponto em que todo esse sistema que a gente conhece e que a gente toma como verdade única e absoluta rua e novas possibilidades mais saudáveis apareçam, a gente precisa desses sistemas de leis. Mas isso rege a nossa vida material, a nossa vida física. Quando a gente fala sobre certo e errado, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista de vida espiritual, a gente está falando sobre fazer o certo e fazer o errado sem ter necessariamente todas as informações nas mãos. Porque o que a gente tem de informação do que é uma vida espiritual? Você não sabe o que você viveu na última existência, você não sabe o que vai ser a próxima, se vai ter uma próxima, se não vai. Se você já cumpriu o que precisava, você não sabe nem exatamente o que você precisa cumprir. Consegue entender a dificuldade que é a gente estabelecer parâmetros de existência quando a gente não tem as informações que a gente precisa para estabelecer esses parâmetros? E não se enganem, a nossa vida não é essa, a nossa vida é a nossa vida espiritual. A gente está aqui de passagem para poder evoluir, só que sem ter acesso às informações que a gente precisa para conseguir evoluir. E aí que entra a complicação. Como que eu sei o que é certo e errado, se eu não tenho acesso a todas as informações? Então, gente, quando a gente fala sobre princípios herméticos, a gente está falando também, né, conhecida como as 7 leis universais, a gente está falando desses princípios que regem a vida espiritual, que regem a evolução pessoal, não só de uma vida física, mas também de uma vida de alma, para que você realmente possa crescer enquanto espírito, independente de qual é a sua existência, de qual personagem você está ocupando nessa existência. E essas 7 leis universais, a gente vai falar sobre cada uma delas nas próximas lives. Hoje eu queria fazer só essa introdução. Ela é um resquício de todo um conhecimento oculto que era praticado, ensinado, né, no Antigo Egito. E todo esse conhecimento das escolas ocultistas do Antigo Egito, né, as antigas escolas herméticas, inclusive, levam esse nome, eles influenciaram toda uma cultura, uma não, diversas culturas no mundo inteiro, porque dali saiu para o Ocidente, saiu para o Oriente. Dali a coisa foi se espalhando de um em um que conseguia ser iniciado, que conseguia adentrar nesses mistérios,
fazer o seu trabalho, ser iniciado e levava isso adiante. Só que em muitas regiões, isso, como muitos outros ensinamentos que tiveram antes desses, isso acabou caindo num processo de dogmatismo. E aí, aquele conhecimento oculto, puro, né, que é para você olhar e entender com a mente aberta, livre de dogmas, acabou caindo num processo de se criar religiões em cima. E aí, quando a gente começa a criar religiosidade em cima de conhecimento puro, essa religiosidade, ela começa a adquirir as características das pessoas que estão começando este processo. E aí a mesma questão da criação das leis no nosso sistema. Vai de acordo com cada um que está ali envolvido no processo. E geralmente eles põem isso de acordo com as suas próprias conveniências. Para quem estuda a história da religião aí vai entender o que eu estou falando, porque a própria Bíblia é um texto, né, que foi aí de várias origens diferentes, vários autores diferentes, mas que o seu próprio texto foi estabelecido por um grupo de pessoas que decidiu o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai ser divino e o que vai ser profano. Então, quando se trata de ser humano, é muito complicado, né? E esses ensinamentos das escolas herméticas, e hoje em dia a gente conhece muito bem esse termo, principalmente as donas de casa, né, ou mulheres que lidam com o serviço de casa, porque a gente tem lá, né, os Tupperware da vida, que são potes hermeticamente fechados, né? O que isso significa? Significa que aquilo é tão fechado que não entra nada e não sai nada. E por que esses conhecimentos eram tão fechados, tão ocultos? Porque era necessário que o ser humano que ali entrasse, que ali acessasse o conhecimento, tivesse um nível de consciência, um nível de crescimento pessoal que fosse capaz de acessar aquele conhecimento, livre de dogmas, e transformar aquilo em sabedoria. Uma das frases que vem no próprio livro que traz esses princípios herméticos, né, o Kybalion, diz exatamente isso: dê leite às crianças e carne aos homens feitos. Ou seja, entregue o conhecimento para quem tem condições de digerir aquele conhecimento. Para quem não tem condições de digerir o conhecimento, para quem não tem condições de entender, de fazer disso algo bom, não dê, porque isso pode se tornar uma grande arma perigosa na mão de crianças. Pode se tornar uma faca na mão de um bebê. Por isso as escolas eram fechadas. Por isso era um conhecimento oculto. Porque para você acessar esse conhecimento, você tinha que se provar merecedor de acessar esse conhecimento. E não era pelo que você tinha, pela quantidade de prata ou ouro que você tinha, pela quantidade de propriedade que você tinha, filho de quem que você era, quem tinha te indicado. Era você se provar por si mesmo, pela sua condição de evolução pessoal. Por isso era fechado, era restrito, era oculto. E o nome vem, esse nome, né, conhecimento hermético, leis herméticas, eles vêm da palavra Hermes, que é o grande autor disso tudo, né? Ele deixou muitos conhecimentos que foram passados para frente, pouco conseguiu se sustentar a ponto de se colocar num livro e a gente ter acesso hoje em dia, porque até esses conhecimentos ocultos antigamente não eram postos em livros, eram transmitidos verbalmente. Porque quando você coloca num livro, quando você escreve um texto, a pessoa que lê o texto de acordo com o seu próprio contexto. Lê o texto atravessado pelas suas questões internas. Então, o texto que eu escrevo não é o mesmo texto que você lê. Você lê o seu texto e não o meu texto. Ao passo que quando eu transmito verbalmente,
eu também não tenho controle nenhum do que você vai escutar daquilo que eu estou falando. Mas numa troca pessoal, a gente tem condições de elucidar, a gente tem condições de tirar dúvidas, a gente tem condições de reforçar, de falar de uma determinada forma, com uma determinada entonação, que vai trazer um entendimento diferente do que o texto escrito seco numa página. Então, antigamente não se escrevia os ensinamentos por medo deles caírem no popular e serem deturpados, como muitos foram. Mas, entre se perder o conhecimento totalmente e colocá-lo num livro, num papel, num papiro, ainda foi menos pior se colocar num papiro. E graças a isso, hoje nós temos alguns fragmentos do que foi esse período da humanidade, que se não tivesse se perdido, talvez hoje nós estivéssemos muito mais evoluídos, né? E Hermes, que foi quem começou, né, esses princípios, ele era conhecido como Hermes Trismegistus, ou seja, aquele que é 3 vezes grandes. Inclusive o livro vem assinado como Os Três Iniciados, né, fazendo talvez referência a isso. E nesse processo, né, de dogmatismo, de difundir o conhecimento para outros lugares e outros lugares acabarem trazendo dogmas, esse conhecimento era tão profundo e tão importante que no próprio Egito, Hermes foi considerado Thoth, o deus da sabedoria, o escriba dos deuses. Quando chegou na Grécia, ele foi considerado Hermes, o deus Hermes, né? Aquele que tem asinhas nos pés, que é o deus da diplomacia, o deus mensageiro. Assim como na Roma, né? Que é o Mercúrio, também foi considerado como deus mensageiro, aquele que traz as mensagens divinas. E a partir daí, o conhecimento foi sendo divulgado e absorvido por uns, deturpado por outros, enfim, né? Mas voltando aqui, Hermes, ele foi um grande homem místico, porque estudava as questões para além do mundo físico. Também foi mítico, né? Porque existe toda uma mitologia aí que a gente não sabe até que ponto é real, até que ponto não é real. E foi endeusado, como eu falei, né? Transformado no deus Thoth, transformado no deus Hermes, transformado em Mercúrio, mas que trouxe uma grande contribuição para a humanidade, mesmo muito dela tendo sido perdida, né? E Hermes, ele viveu no Antigo Egito, lá bem no início mesmo, e foi considerado o pai da ciência oculta, da astrologia e da alquimia. Então, quando a gente chega, né, lá na Idade Média, dos grandes alquimistas, falando que faziam experimentos, né, com seus laboratórios para tentar transformar chumbo em ouro, aquilo nada mais era do que um artifício para não ir para a fogueira, né? Porque na época você não podia fazer nada contra a igreja ou que ameaçasse a igreja de alguma forma, que você era considerado bruxo e ia para a fogueira. E não tinha como você comprovar que não era. Uma vez que apontaram o dedo para você, como você vai comprovar que você não é, né? É como você entrar num hospício, nem sei se usa esse termo ainda hoje, mas é como você entrar num hospício, ser cadastrado lá dentro e chegar lá dentro e falar, eu não sou louco. Todo mundo que está lá dentro está dizendo isso. Então, assim, quem que vai dizer, né? Uma vez que você está lá dentro, tudo que você falar vai ser entendido sob essa ótica da loucura. E na Idade Média era isso. Uma vez que você foi acusado, acabou. É fogueira ou afogamento, tortura, o que tivesse no cardápio do dia, né? Então, os grandes alquimistas que prestavam, né, davam ali perdi a palavra, gente. Enfim, quando eram questionados o que eles estavam fazendo, né, que eles falavam, não, a gente está tentando achar uma forma de transformar chumbo em ouro, né? Na verdade, o que eles estavam fazendo era estudar esses princípios ocultos, era estudar esses ensinamentos herméticos, né?
E transformar chumbo em ouro era uma analogia para transformar um corpo bruto, que é o que a gente tem conscientemente, numa alma evoluída, né? É você realmente fazer a transformação de si enquanto espírito, é fazer esse processo evolutivo. Só que naquela época, um homem sábio que está tentando se evoluir e evoluir outras pessoas com um pensamento livre de dogmas, quando a igreja dominava tudo, era uma ameaça gigantesca. Então, transformar chumbo em ouro, ser ganancioso, não era uma ameaça. Por isso que a gente tem essas histórias de que os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro, mas verdadeiramente eles estavam se transformando, o seu chumbo interior em ouro, né? E Hermes Trismegistus, como eu falei, né? Ele viveu no Antigo Egito. Dizem que ele foi professor de Moisés e contemporâneo a Abraão. Então, são lendas, não existem documentos que comprovem, mas existem indícios, né? E sempre que existem indícios, a gente pensa que todo mito vem de uma história que em algum ponto existe algo de real. A sua obra que a gente tem atualmente, né? É o próprio Kybalion, onde consta os 7 princípios herméticos, e existe um outro livro também que eu não li ainda, não sei qual é o conteúdo dele, mas também é baseado nesses ensinamentos ocultos, que é o Divino Poimandres, que é um compilado dos ensinamentos que sobreviveram, né? Porque muito se perdeu, muito foi queimado, muito deixou de ser escrito, e o pouco que a gente tem é isso. E é a partir disso que a gente precisa fazer o nosso trabalho interno. Mas por que a gente precisa dessas leis? Como eu estava falando, né? As leis que a gente tem na sociedade, ela diz respeito a uma vida social. Ela diz respeito ao que devo ou não fazer em relação à sociedade. O que é ou não conveniente fazer de acordo com as pessoas que estão no poder legislando naquele momento. O que é regra hoje, amanhã pode não ser. O que hoje é algo comum de ser feito, amanhã pode não ser. Por exemplo, antigamente, né, eu sou aí final da década de 70, eu cresci ouvindo piadas racistas, piadas homossexuais, piadas homofóbicas, piadas machistas, e era uma coisa normal, era uma coisa comum. Hoje em dia a sociedade já não aceita mais. Inclusive, quando se trata de questões raciais e homofóbicas, inclusive se tornou crime. Então, em algum ponto, a gente está crescendo, né? A gente está conseguindo olhar para o outro com outros olhos. Mesmo que ele tenha características diferentes, a gente reconhece como um irmão, a gente reconhece como um igual, porque é um igual. E isso é muito bom, por um lado, né? Por outro lado, se a gente tivesse já crescido enquanto ser humano, a gente não precisaria de lei para isso. A gente não precisaria de lei para defender as crianças, a gente não precisaria de lei para defender os idosos. Porque, pensa, você cuidar do mais frágil é o básico. Não precisa ninguém falar que isso é certo ou que isso é errado, isso é o básico. Mas numa sociedade que não respeita nem a si mesma, a gente precisa que alguém fale o que deve ou não ser feito. Mas esses princípios, né, esses princípios herméticos, eles vão além. Eles nos dão norteamento de como funciona o universo para que a gente consiga ter uma transição dentro desse planeta de uma maneira mais plena, mais correta, sem acumular tanto karma, né? Acumular tantas questões aí que a gente precisa ficar voltando dezenas, centenas de vezes para poder resgatar. São princípios norteadores da vida do espírito para a evolução do espírito. Quem acompanhou as lives aí a respeito da alma, do espírito, do projeto de trajetória da alma, ascensão da alma, né? A gente falou muito sobre essa questão de certo, de errado,
E tudo isso está pautado nas leis universais. O que é certo e o que é errado. É o que é certo e errado em relação ao universo, não em relação a mim, não em relação a você, não em relação à existência humana. Porque a gente é só um pontinho de tudo isso. Olha apenas para o nosso planeta. Vamos considerar só o nosso planeta, que é onde a gente sabe que existe vida orgânica, né? Talvez não tão inteligente quando a gente pense que é, mas existe vida orgânica. Os outros a gente ainda não conseguiu comprovar, pelo menos não nessa forma, né? Agora pensa em todo o conjunto de vida do planeta. Conseguem pensar? Imaginar todos os tipos de mamíferos que existem, todos os tipos de aves que existem, todos os tipos de répteis que existem, todos os tipos de anfíbios que existem, todos os tipos de vegetais que existem, todos os tipos de fungos que existem, e nós, seres humanos. Na verdade, nós fazemos parte dos mamíferos, né? Mas a gente se acha tão importante que a gente se separa até no processo de classificação. Olha que ego. E se você olha para toda a biosfera que compõe o planeta e que a gente é um grãozinho de areia dessa biosfera, olha como que o resto da vida no planeta vive e se organiza. E olha como que a gente vive e se desorganiza. Então, do ponto de vista do planeta, nós somos o problema. Diante de tudo isso que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, chuvas fortes, El Niño daqui, enfim, enchente, todo mundo perdendo tudo, uma colega psicóloga, já de mais idade, assim, né, ela, de vez em quando a gente se fala, ela escreveu pra gente e falou, nossa, o que está acontecendo com esse planeta, gente? Por que está tudo desse jeito? E aí na hora eu falei, gente, não está acontecendo nada com o planeta. O planeta está tentando se organizar com aquilo que a gente oferece a ele. Se você pega uma bactéria, um vírus, o seu corpo vai tentar fazer alguma coisa para combater. Você vai ter febre, vai elevar a temperatura para tentar matar aquele ser, né, que está ali causando problema. Agora, se você pega uma bactéria que contribui para o funcionamento do seu corpo da melhor forma possível, seu corpo não vai fazer nada contra ela. Nós somos essa bactéria. A gente pode colaborar ou a gente pode atrapalhar. Só que do jeito que a gente caminha, a gente está atrapalhando cada vez mais. Então, esses 7 princípios herméticos, eles são importantes porque, de um ponto de vista quântico, a quântica só está repetindo o que eles já disseram lá há milênios atrás, mais de 3.000 anos atrás. Hoje a ciência da mecânica quântica está comprovando, né? Com termos científicos, com paradigmas e modelos científicos, mas já está comprovando aquilo que já era dito há 3.000 anos atrás. Pensa se isso não tivesse sido perdido, se isso não tivesse sido deturpado. O nível que nós estaríamos em termos de evolução hoje. É inconcebível. Quando a gente fala sobre a idade das trevas, foi muito mais do que isso, gente. A gente perdeu muito tempo. Porque quando a gente voltou, a gente não voltou de onde a gente parou. A gente regrediu completamente. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro cada vez mais. E olhar para dentro não só pensando na gente, mas pensando daqui o que eu posso fazer pelo outro. Porque tudo funciona como um único organismo. E essas leis regem não só esse organismo, mas todos os demais que estão aí no espaço sideral afora. Então, semana que vem a gente vai começar a falar sobre esses princípios, um por um, para a gente trazer esse entendimento de uma maneira mais sistemática. É claro, né? Isso daqui não vai ser uma aula, não estou aqui para isso, mesmo porque uma aula implica que vocês tenham condições de trocar comigo e rever em outros momentos, né? Mas
que vocês possam pelo menos começar a acessar esse conhecimento e poder ir buscar mais a respeito, né? Ó, Hermes Trismegistus foi um filósofo egípcio que influenciou muito o pensamento humano. Seu trabalho foi imortalizado por meio do livro O Caibalion, escrito por 3 autores chamados os Três Iniciados, que são, na verdade, a fonte da luz criadora de tudo que é, a centelha divina, ou seja, o eu superior, e o corpo físico. O Caibalion apresenta para nós algumas das regras e leis que regulam o funcionamento do universo em todas as suas dimensões e planos existenciais. Por isso, ao decidir estudar esse assunto, é preciso manter a mente aberta, completamente livre de dogmas, para poder captar a verdadeira essência de tudo aquilo que esse mestre quis transmitir a partir da sua verdade e de como ele enxergava o universo e tudo o que é. Influenciou várias áreas do estudo da humanidade, sendo possível citar a Cabala Hermética, um fascinante campo de estudo e entendimento das questões relativas à consciência humana. Esse foi a introdução que o professor Eric trouxe no livro para falar a respeito das leis, né? Hermes Trismegistus, aqui a gente tem uma representação dele. Também não sei se é real ou não, né? Mas são captações aí a partir de canalizações que trouxeram essa imagem. A gente vê aqui, olha, o caduceu, né? Que vem de baixo para cima, representando a evolução, alma e espírito. Um globo na mão, né? Representando a totalidade, a perfeição do universo. E dentro do tarô que traz essa carta, a mensagem que ele traz é o seguinte: para a reflexão, os sentimentos equilibrados ajudam a atingir a plenitude. Um alerta: quando você toma suas decisões com a energia dos sentimentos superiores, eu superior, centelha divina, você atinge a plenitude espiritual. E o equilíbrio, porque nada escapa às leis do karma. E a mensagem, essa eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então prepare-se. A versão que vem no Caibalion dessa frase é a seguinte: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios do mestre para preenchê-los de sabedoria. Deleite as crianças e carne aos homens feitos. É isso que isso quer dizer. Não se entrega pérolas aos porcos, porque eles não saberiam o que fazer com elas. E poderiam comê-las e passar mal. Então, gente, esse é a introdução que eu queria dar a esse tema para vocês. A gente vai ter as lives aqui falando sobre cada um dos princípios. O Caibalion é um livro que é fácil de achar, barato, não custa caro. É um livro que eu indico muito vocês terem em casa, ou no celular, ou a versão física. A versão física é legal que a gente rabisca, faz anotação, né? E, enfim, eu gosto da materialidade porque eu não sou muito dessa época da informática, né? Para quem já cresceu nessa era, talvez não sinta essa diferença, mas eu ainda gosto do cheiro do livro, dessa sensação. Mas é um livro que é um livro para vocês terem como livro de cabeceira também. Assim como é esse do Despertar, Destravar e Saltar, o Caibalion também é um livro para se ter como livro de cabeceira, ok? Eu queria encerrar a live de hoje e, ao invés de oferecer o meu serviço a vocês, como eu faço em toda live, né? Fazendo um atendimento rápido de alguém que eu escolho aqui ou que aparece, eu gostaria de encerrar a live de uma maneira diferente. Mas antes, deixa eu ver que tem uns comentários aqui, às vezes tem dúvida que eu possa orientar. Só um minuto.
Vejo que, na verdade, o ser humano foi podado para que não se desenvolver, pois se descobrir quem é e poder que tem, ficaria difícil para manipular a massa. É exatamente isso, Daniel. Exatamente isso. A maioria foi limitada a pensar que se vale mais pelo que se tem. Não, e muito mais do que isso, a gente foi criado para acreditar que o poder e a resposta que eu preciso está no outro e não dentro de mim. Consegue perceber o quanto isso é sério? As pessoas precisam buscar o auto-amor para conseguir entender o básico, que é cuidar das pessoas como se fosse cuidar de si mesmas. Exatamente. É o grande ensinamento, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Cronologia e sincronicidades dentro de toda a biosfera é até paradoxo, pois sendo fauna e flora irracionais evoluem e a maioria do ser humano que é racional não. Pois é, a gente sempre escuta, né, falando que o ser humano é o modelo de vida, é o ser vivo mais evoluído que existe no planeta, porque a gente tem essa capacidade autorreflexiva. Mas eu me pergunto, será que a gente é realmente o mais evoluído? Porque quando a gente vai estudar questões energéticas, por exemplo, a gente está abaixo de tudo. Um besouro, ele consegue cocriar a melhor versão dele, muito melhor do que a gente, sem dúvida do que ele está fazendo. Sabe? Então, será que nós realmente somos os seres mais evoluídos desse planeta? Ou será que isso é mais algo que imputaram para a gente, fizeram a gente acreditar? Talvez a gente tenha condições de ser o ser vivente mais evoluído desse planeta, mas estamos muito longe de chegar a isso. Live maravilhosa, entrei agitada e estou ouvindo, fui me acalmando. Hoje estou pensando nas leis, como resolver. Agora vou procurar resolver com a centelha divina. Isso aí. Estou com a energia muito baixa, não paro de pensar no cavalo que está ilhado no telhado. Ele já foi resgatado, tá? Eu acabei de ver agora de manhã também que eu estava acompanhando. Mas ele já foi resgatado, já está recebendo os cuidados necessários, né? Porque assim, eles pagam pelos nossos erros, né? Mas como eu falei, em vez de atender hoje alguém, eu gostaria de convidar vocês para fazer essa doação, né? Para fazer esse trabalho em conjunto, aproveitar que a gente está aqui pelo menos com umas 10 pessoas e quem se sentir confortável para fazer isso, a gente poder fazer essa doação energética para esses irmãos do Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu tomar uma água. Então eu vou conduzir com vocês. Quem quiser, busca aí uma posição confortável. Feche seus olhos. Sentem com a coluna reta, de preferência com os pés no chão, descalços. Se não puder descalço, só deixa o pé bem apoiado no chão, a coluna bem reta. As mãos podem estar sobre as pernas. Fechem seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Libere o ar suavemente pela boca. Inspire trazendo paz, harmonia, tranquilidade. Expire liberando as tensões, as preocupações, as ansiedades. Inspire e expire. Vem trazendo calma e relaxamento para o corpo, para o coração e para a mente. Imaginem, visualizem ou sintam um vórtice de luz descendo no formato de um furacão de luz violeta, vindo do céu diretamente para o topo da sua cabeça. Ele entra pelo topo da sua cabeça, vai descendo pela coluna vertebral até a sola dos seus pés. Chegando na sola dos seus pés, ele sobe
e vai voltando pela parte da frente do seu corpo, preenchendo todo o seu corpo. E ao preencher todo o seu corpo, vai absorvendo todas as densidades, todas as sujeiras, impregnações, tudo aquilo que é diferente de luz. E sai novamente pelo topo da sua cabeça, voltando e sendo transmutado no céu, levando tudo o que é de ruim. E agora vocês visualizam, imaginam ou sentem um furacão de luz branca prateada, descendo também do céu até o topo da sua cabeça, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pela coluna vertebral, pelas pernas, até a sola dos pés, e da sola dos pés subindo, passando pela frente do seu corpo, preenchendo todo o seu corpo. E essa luz branca prateada vem purificando todo o seu sistema energético. E ela sai novamente pelo topo da sua cabeça e segue em direção ao céu de onde ela veio. E agora vocês visualizam, imaginam ou sentem um tufão de luz dourada vindo do céu, descendo até o topo da sua cabeça, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pela coluna vertebral, pelas pernas, até chegar à sola dos pés, e sobe pela parte da frente do seu corpo, preenchendo todo o seu corpo com essa luz dourada. E essa luz dourada, ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, até englobar todos os seus corpos, físico, emocional, mental e espiritual, e vai além, formando uma pirâmide de luz dourada ao seu redor. Dentro dessa pirâmide você está completamente, totalmente protegido. E agora vem um facho de luz verde e rosa descendo até o ápice dessa pirâmide, e do ápice dessa pirâmide para o topo da sua cabeça. E esse facho de luz verde e rosa entra pelo topo da sua cabeça e vai direto para o seu chakra para o seu chakra cardíaco, o centro do seu peito. E você sente esse vórtex de luz rosa e verde no centro do seu peito, começando pequeno e se ampliando, se ampliando, se ampliando, atingindo todas as células do seu corpo, se ampliando, indo além e preenchendo toda essa pirâmide dourada que te circunda. E dentro dessa pirâmide dourada agora, preenchida com essas luzes verde e rosa, você se vê sendo elevado acima da sua casa, acima do seu bairro, acima da sua cidade, acima do seu estado, acima do seu país. E agora, dentro da sua pirâmide de luz dourada, preenchida com as luzes verde e rosa, você está acima do planeta, vendo o planeta de cima. E aí onde você está, você traz de dentro da sua memória aquela lembrança
que te traga mais felicidade, mais alegria, mais gratidão. Aquela que realmente te preenche com sentimentos elevados. Aquele momento mais feliz da sua vida. Que quando você recorda, você sente toda a emoção daquele momento. Traga isso cada vez mais intenso para a sua mente neste momento e alimente essas luzes verde e rosa com esse sentimento de amor, de gratidão, de felicidade, de alegria e de paz. E sinta isso se revolver dentro da pirâmide como algo que transborda. E nesse momento, comece a direcionar esta energia para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que vocês amam, para todos aqueles que vocês percebam que podem estar precisando desta luz neste momento. Esta luz verde e rosa que preencheu toda a sua pirâmide, todas as suas células, alimentada pelo amor, pela gratidão, pela felicidade, pela alegria, pela paz. Representa o amor incondicional de todo o universo. Transborde essas luzes para todos aqueles pontos, na casa dos seus pais, dos seus filhos, dos seus parentes, para o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, para o seu país e para todo o planeta. Veja essa luz verde e rosa envolvendo todo o planeta e alimentando cada ser deste planeta que está passando por momentos desafiadores, que sentem dor, que sentem tristeza, que estão em desespero, que estão com medo, que estão desolados. Alimente o planeta com essa energia de amor e gratidão. E alimentando o planeta, alimente cada um de seus filhos que necessitam desta energia em maior ou menor grau. Visualizem principalmente os pontos mais críticos, como o próprio estado do Rio Grande do Sul, a região da Ucrânia, da Palestina e todos os outros pontos que vocês sabem que precisam deste apoio: hospitais, presídios, orfanatos, áreas de desabrigados, moradores de rua. Visualizem tudo sendo limpo, tudo sendo transmutado em luz, as águas retornando para os leitos dos rios e dos rios para os oceanos, a natureza se refazendo plenamente, em toda a sua plenitude, perfeita como Deus a criou. As áreas devastadas por guerras sendo reconstruídas, restauradas, e as pessoas sendo cada vez mais felizes. Levem essas energias, essas luzes e transmutem todas as dores. E sintam a leveza e o alívio que cada pessoa sente neste momento de receber um pouquinho dessa luz. E aos poucos essa pirâmide vai descendo novamente para o planeta, para o seu país,
para o seu estado, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua casa e se reencontra novamente com seu corpo físico onde ele foi deixado. E você agradece por essa oportunidade, por este momento, por poder contribuir de uma forma tão simples, mas tão importante para a vida no planeta. E por poder ser instrumento neste momento. E aos poucos vem trazendo a consciência de volta para o seu corpo, vem aterrando, vem trazendo os movimentos. E no tempo de vocês, podem abrir os olhos. Gostaria de agradecer a todos que se disponibilizaram para participar nesse momento comigo e convidar a todos que assistirem isso depois, que continuem fazendo, façam no seu tempo, mas se entre vocês quiserem criar grupos para fazer isso num momento específico, quanto mais gente, mais forte. E mesmo que não seja entre vocês, mas que alguém aqui que esteja assistindo saiba que tem pessoas que vão gostar de fazer esse momento junto com vocês, convidem. Podem utilizar esse exercício que eu passei, podem utilizar a live como condução, está disponível para vocês, para que vocês possam usar da melhor forma possível. Em Lakesh, eu sou outro você. Fiquem na paz e na luz.